programa de ontem, chamado Mergulho nas Notícias, eu trabalhei a partir da notícia de que governos, primeiros ministros, autoridades internacionais se mobilizaram a partir de mais de 100 países no reconhecimento imediato da eleição do ex-presidente Lula, com o objetivo de fortalecer o voto popular, a eleição popular e, segundo eles, democrática. E também pavimentar o caminho para a posse respeitada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito democraticamente, segundo estas autoridades, inclusive com organismos internacionais como os da ONU. Pois bem, naquele programa Mergulho nas Notícias, que está aqui no site Cartas Proféticas, vocês podem assistir, comentar e compartilhar, porque eu acho que levanta discussões que nós temos que enfrentar. Eu discuti sobre esta aliança que chamaram de Aliança Internacional de Blindagem da eleição e da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, nós precisamos pensar internamente o que fazer no e com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Partimos do pressuposto de que realmente já se encerrou, não precisamos chegar no dia 31 de dezembro, no fim desse exercício de 2022, para reconhecermos que o governo Jair Bolsonaro acabou. Não, ele já acabou. Já não se fala mais em Jair Bolsonaro. Ele até desapareceu do cenário nacional. Considerando isso, nós nos preparamos para a posse do ex-presidente Lula. É preciso que recordemos que o ex-presidente Lula se movimentou com base em duas alianças. Uma aliança ampla, um acordo nacional, um pacto nacional com várias forças, inclusive de marcas conservadoras, porque lhes importava também derrotar Jair Bolsonaro e tudo que de ruim representa este governo. E a outra base do ex-presidente Lula e futuro presidente, agora já presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, é a popular. Impressiona o fato de que por onde Lula passou, e aliás, por onde ele passa, ele arrasta multidões. E agora não somente ele, a própria esposa Janja, por onde ela vai, multidões querem abraçá-la, querem tocar nela, querem conversar com ela, querem ouvi-la, querem fotografá-la. Lula, então, tem uma base popular, uma adesão extremamente simpática à pessoa dele, ao carisma dele, à história dele, às propostas dele. Mas Lula se empossará como governante. Lula empossará o seu plano de governo. Lula empossará o seu governo composto pelos seus ministros e ministras de Estado. Então, eu venho pensando que, nesse momento, quando teremos a posse, no dia 1º de janeiro de 2023, nós teremos uma grande delegação internacional
representando os países e as nações. Mas aí serão delegações representativas dos países que vêm formalmente numa cerimônia de posse. Essas representações, embora tenham muito interesse comercial, muito interesse nas nossas riquezas naturais, não têm o condão, não têm a força para proteger, para blindar eternamente o governo Lula e blindar o próprio Brasil. Isto é tarefa nossa. E aí nós temos 3 tipos de posturas diante do governo Lula, diante do Brasil, com relação à militância política. A primeira é a representada por estes autoproclamados patriotas, que, como vimos, sobejamente foram para as estradas, com a sua política lesa pátria, lesa economia, lesa vidas, lesa saúde, lesa comércio, lesa transporte, lesa tudo. Com atitudes absolutamente criminosas, adolescentes e infantis. Estes ditos inconformados autopatriotas que se agarraram em caminhões, que fizeram todo tipo de falsas ousadias para demonstrar o seu falso patriotismo, ao enfrentarem a justiça, rapidinho entregaram os investidores, os criminosos que jogaram dinheiro. Eles que não foram os diretamente envolvidos, pagaram criminosos para fazerem isso em nome de um tal de patriotismo. E se deslocaram quando a justiça os apertou, quando a justiça tomou a atitude constitucional de desbloquear as estradas, eles se deslocaram para a frente dos quartéis. E à frente dos quartéis eles rezam, eles apelam aos demônios, eles pedem intervenção militar, eles chamam por ditadura, eles impunham a bandeira dos Estados Unidos e até pedem intervenção estadunidense aqui dentro do país. Esta é uma atitude que nós temos no nosso país. Não é muita gente, são alguns milhares de falsos patriotas, de traidores da pátria, de histéricas, que se comportam de maneira absolutamente em lesão à pátria, em lesão ao que tudo o que representa a civilidade em nosso país. Essa é uma atitude. É uma atitude que tende a se diluir, como se enfraqueceu o tal movimento vermelho nos Estados Unidos em salvação de Donald Trump, que fracassou, deu com os burros na água e provavelmente nem dará força para um criminoso de lá, ídolo desta gente de cá, se candidatar nas próximas eleições à presidência da República dos Estados Unidos. Então, esta é a primeira atitude. A segunda atitude, muito alimentada, inclusive, pelos meios de comunicação tradicionais, comerciais, colonizados, é o ato de votar. Não poucas vezes, até mesmo em programas eleitorais, de campanhas eleitorais, as pessoas se referiam ao ato de votar, no uso do título eleitoral, como arma, como ferramenta da cidadania, como direito máximo da cidadania, votar. E muita gente votou. Somemos aí mais de 60 milhões de votos dados a Lula, com
58 milhões e um pouco mais votados em Jair Bolsonaro, e nós teremos cerca de 120 milhões, nem isso, 110, 112 milhões de eleitores que muitos deles usaram os votos, especialmente no campo dos 58 milhões, como arma, como exercício máximo de cidadania. E muitos deles, inclusive lá de cá, do campo de Lula, principalmente o primeiro turno, que votaram e se esqueceram em quem votaram, para depois se entregarem ao som dos justos, ao canto dos anjos, completamente confiantes nos seus representantes, nas suas representantes, no parlamento e nos governos, sem nenhum comprometimento direto na pressão popular, pressão nacional, pressão de classe. Voltam para casa, para os bares, para as mesas de bares, a festejar, esquecidos do tal meio máximo da cidadania que é o voto. Porque, na verdade, o voto não é isso mesmo. O voto é, muito limitadamente, nesse sentido, um exercício de escolha de representantes para os parlamentos estaduais e federais, para os executivos estaduais e federal. E esses representantes, segundo os representados que votam neles e nelas, farão de tudo segundo o pensamento, sentimentos e a baixa consciência cidadã e política de quem vota assim. Serão aqueles que tudo farão pela felicidade dos seus eleitores. Esta é uma segunda atitude que eu identifico em amplos setores inconscientes e descomprometidos da sociedade brasileira. E aqui, na verdade, eu não faço uma crítica. A crítica não é aqui que eu tenho que fazer nesse sentido. Eu faço uma constatação de que é isso que acontece. Isto vem de longe. Isto se arrasta desde a escravatura, com os representantes que fazem as coisas no meu lugar como cidadão, que fazem por mim enquanto cidadão. Escolhem por mim se eu gosto muito bem, se eu não gosto, eles me representam. Ou não me representam, mas têm o voto da representação. Esta é uma atitude ampla, geral e restrita, que não necessariamente se confunde com a primeira atitude dos autodenominados patriotas, que são predatórios do país, são inimigos do país. Precisam ser educados, educadas, precisam ser recuperados, e quem não tiver recuperação precisa necessariamente enfrentar as penas da lei, porque se tornam criminosos e atentatórios. E por último, o ponto que me parece mais relevante, mais importante, nesta reflexão que faço com vocês, é o fato de que quem defenderá o presidente Lula no governo, seu plano de governo, o seu amplo arco de alianças, o seu apoio popular, não serão as alianças internacionais. Como dizem alguns embaixadores, como dizem alguns chanceleres, os países não têm amigos, têm interesses. E dentro dos países não há somente os governos, há os interesses de classe dominante. E a maioria dos países, tirando a China, que apoiou, que mandou mensagem ao presidente Lula, são países burgueses de classe dominante nos seus países, que estende os seus tentáculos para fora em busca de riquezas
dos outros e nos outros países. Estes, então, não protegerão Lula internamente diante das crises que ele enfrentará, diante das turbulências imensas que ele enfrentará. Já há quem fale em ameaças de impeachment. Já há quem fale em sinais de golpe. Alguns até escrevem claramente que há um golpe em marcha contra o governo Lula, contra a tal de democracia burguesa, contra as eleições feitas tanto pelos inocentes que votam, depois voltam para casa para dormir o sono dos justos, quanto dos patriotas predatórios. Há um movimento de crise no país. A crise é essencial e prioritariamente econômica. E esta crise atinge as commodities, isto é, as matérias-primas, e também as riquezas do subsolo brasileiro, que são invejadas. Elas são alvo dos desejos, dos egoísmos e dos roubos internacionais. E também dos grupos poderosos nacionais, que são muito bons para serem mercadores e ruins como patriotas. Patriotas agora no bom sentido, no sentido constitucional, no sentido político, no sentido ideológico. São muito ruins. Então quem defenderá o presidente Lula? Diante de tantas ameaças, diante de tantas crises, diante de tantas investidas, diante de tantas tentativas do mal que pairam sobre ele, e ele sabe disso, nós sabemos disto, o país sabe disso. O trabalho dele de articulação precisará se ampliar e se aprofundar. Então, para concluir, é preciso que afirmemos que quem tem que defender o governo Lula, que tem uma missão gigantesca em relação ao Brasil, dentro do Brasil, para o Brasil, e também em relação à América Latina, dentro da América Latina, para a América Latina, e também no mundo. A sua viagem ao Egito agora, nos próximos dias, já indica essa percepção internacional de que Lula tem uma missão gigantesca no mundo. Mas o mundo não o protegerá, o mundo não o segurará, o mundo não o amparará. Isto tudo é missão nossa. Nós temos o dever de continuar e até aprofundar a luta na defesa do governo Lula. O governo Lula, como ele mesmo disse, não é de um partido. É para o Brasil e do Brasil inteiro. Precisa ser defendido. Precisamos defendê-lo. Precisamos protegê-lo. Porque este governo é um governo que vem com o objetivo, com a necessidade urgentíssima de resolver os grandes problemas que nos atravessam, que nos atropelam, que nos massacram, desde a fome, desde o desemprego, desde o custo de vida, desde ameaças ambientais seríssimas, desde segurança nacional, segurança alimentar. A nossa própria saúde se encontra ameaçada. Então, nós temos que proteger este governo como se fosse um governo de todos os partidos, de todo o povo brasileiro, sem discriminação, sem medo de afirmarmos isso, sem partidarismo, suprapartidariamente, defendemos esse governo. Isso tem a ver comigo, isso tem a ver contigo, tem a ver conosco. Nós temos que abraçar esse governo. Então há algumas medidas que precisam ser recuperadas. Esses dias escutei companheiro, meu amigo João Pedro Stedley, um dos coordenadores máximos do MST,
apelando para a organização dos comitês, que, segundo ele, têm vida própria. Os comitês de lutas. Certamente isso também busca fazer o MSTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Também reforçar a luta na busca da afirmação, da solução do problema da moradia em nosso país, que é gravíssimo, porque é simplesmente um objetivo comercial, industrial e pouco cidadão, pouco político, pouco solidário ou nada disso. Os movimentos de defesa da reforma agrária precisam se fortalecer, lutar para pressionar Lula, no sentido de que ele tenha condições de implementar todas as medidas nesse sentido. Quem trabalha com os direitos humanos e aprofundar a luta nesse campo, levantar as bandeiras dos direitos humanos, para que o Estado brasileiro acorde cada vez mais com medidas que solucionem os problemas de fundo que atacam os direitos humanos, principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras, das mulheres, dos negros e negras, dos quilombolas, dos indígenas, que são extremamente ameaçados, e alguns já mortos. Então a nossa tarefa é grande. Não nos serve a primeira da rebeldia infantil, da rebeldia do falso patriotismo. Nos serve pouco ou quase nada a segunda, que é a de voltar e irmos para casa dormir o sono dos inocentes, ou festejar a vitória dos nossos candidatos, e deu. Que nos interessa é um patriotismo engajado na defesa da nossa pátria. Ninguém defenderá o nosso país, a nossa pátria, se não formos nós. Nos interessa uma militância que não seja somente a favor das minhas bandeiras, das nossas bandeiras, dos nossos partidos, mas em defesa do povo brasileiro, da classe trabalhadora. Ninguém defende melhor os trabalhadores e as trabalhadoras do que os próprios trabalhadores e trabalhadoras. A burguesia não defenderá os trabalhadores e trabalhadoras da mesma forma como os oligopólios internacionais do imperialismo internacional defenderá a nossa pátria. Quem deve defender a nossa pátria somos nós, os brasileiros e brasileiras, mas com atitudes absolutamente corretas, justas e combativas, e não irresponsáveis e moleques como destes que fizeram e que fazem o que fizeram e o que realizam, como infantilidade, clamando aos infernos por golpe militar. É hora da gente tomar atitude para sempre e arrumarmos a luta política no caminho que ela deve se encaminhar, que é a luta permanente, não somente por votos e por candidatos, mas cada um de nós assumindo a nossa militância. É horrível ouvir as pessoas dizerem agora é um ano político. Não, não é um ano político, é um ano eleitoral. Político deve ser sempre, todos os meses, todos os dias, todas as semanas. Também é horrível quando as pessoas dizem os políticos. Não, todos nós devemos ser políticos. Não há aqueles que são mais e nós que somos menos. Somos menos se não assumirmos a nossa missão política de defender o nosso país. Eis o que se coloca diante de nós, que não é pouca coisa, mas é maravilhoso. Não é coisa pequena, mas é grandioso e nobre de nossa parte assumirmos a nossa participação na defesa do governo Lula, e não só do governo Lula, mas através da defesa do governo Lula, na sua ampliação, no seu aprofundamento. Não tanto negociando acolchoados entre os conflitos de classes, mas como indutor
dos interesses da maior classe desse país, que é a trabalhadora, em todos os seus variados segmentos. É este o nosso campo, é esta a nossa missão, é este o nosso chamamento. Abraços proféticos e revolucionários.